assisti um documentário sobre o álcool, sobre o real consumo do álcool. Será que ele faz mal? Será que não faz? O que ele influencia na nossa vida? Sabe que o álcool provavelmente faz mal, mas até quando, né? Será que dá para tomar? Será que não dá? Tudo na vida é uma balança, você tem que ponderar. E eu falei, eu vou estudar sobre o álcool para saber se eu estou fazendo muito errado ou muito certo. E trouxe para vocês. O comentário na Netflix chama A Verdade sobre o Álcool. E ele traz alguns pontos, e eu vou citar alguns para vocês, eu achei bem legal, algumas coisas eu não sabia, e eu vou falar aqui para vocês. O consumo excessivo de álcool, ele chega a trazer cirrose hepática, né? Chega a trazer aumento de hipertensão, derrames, e agora já estão provando aí que o consumo de álcool está trazendo alguns cânceres nas pessoas. Então a OMS da Europa disseram após estudos que nós podemos consumir semanalmente 14 unidades de bebida. O que são 14 unidades? É essa foto aqui. Então cada tipo de bebida você pode consumir essa quantidade durante a semana e espaçados, tá? Por dia ali, não tudo de uma vez. Mas o que o álcool tem feito, né? O que ele faz dentro do nosso organismo? Primeiramente, né, o fígado é um dos principais afetados, porque quando você está consumindo álcool, ele é responsável por quebrar esse álcool, né, para o nosso corpo, e ele fica inflamado com isso. Tá? Então já começa aí, já é tudo que está sendo inflamado dentro do nosso organismo, quer dizer que bem não faz. O álcool ele chega a diminuir a capacidade mental das pessoas. Em testes, né, você consegue perceber, lá ele vai mostrando alguns testes, aqueles que vai acendendo as luzes e a pessoa tem que pôr a mão onde acende a luz. E várias vezes, a hora que acendia a luz e já ia para outra, ele estava colocando a mão na que estava apagada. Então o cérebro ele diminui a sua capacidade de pensamento e de reação. Outro teste muito legal é que se uma pessoa normal, sóbria, colocar a mão dentro de um balde de gelo, ela consegue aguentar a dor ali por 2 minutos. No teste, ele pegou uma pessoa, né, que já estava lá alterada e colocou a mão dela no gelo. Ele já estava há 4 minutos e perguntaram para ele, não tá doendo? Ele falou, não, eu ainda consigo ficar aqui mais um bom tempo. Então assim, ele altera totalmente o sentido da dor, né? Você para fica menos perceptível o tato, né? Outra coisa que o álcool causa é o aumento da temperatura do nosso corpo, porque toda a temperatura interna do corpo ela vai para a pele, e por isso que a gente começa a sentir calor, né? Então é o corpo nosso perdendo calor. Mas por que algumas pessoas ficam mais bêbadas que outras, né? Tomando a mesma quantidade ali de bebida? Isso está totalmente ligado à quantidade de água que você tem no seu organismo. Então, se você está bem hidratado, você tomou bastante água aí antes de começar a beber, a tendência do álcool se concentrar no seu sangue é menor. Você fica bêbado de acordo com a quantidade de álcool que tem no seu sangue. Então, se você está bem hidratado, a quantidade de proporção álcool que está no seu sangue é bem menor, porque tem bastante água também. Uma pessoa que está mais desidratada, ela vai ficar bêbada mais rápido, porque o álcool vai estar em maior proporção no sangue dela, vai trazer os efeitos que o álcool causa nessa pessoa muito mais rápido. Pessoas que possuem mais músculos, elas tendem a ficar menos bêbadas, porque os músculos retêm muita água. Então a tendência dela ficar mais embriagada é menor. E o álcool engorda ou não engorda, né? Ele disse aqui que um copo de vinho tem 180 calorias. Uma caneca de cerveja tem 215 calorias. Então agora é só fazer a proporção, né? Umas 180 calorias, vamos colocar aí um pãozinho ali, um doce, né? Só que aí, no experimento, ele mostrou uma coisa muito interessante. O álcool, ele tende a fazer você comer mais. Você sente vontade de comer. Eles fizeram 2 pesquisas, colocaram, se não me engano, 7 pessoas em uma mesa e do outro lado, sem ver as outras pessoas, colocaram mais 7 pessoas. Basicamente do mesmo nível de idade ali. E colocaram cervejas para essas pessoas com álcool e colocaram vários pratinhos de comida.
de petisco. E na outra colocaram uma mesa para as pessoas cerveja sem álcool e a mesma quantidade de petisco. No final, nós descobrimos que as pessoas que estavam bebendo cerveja sem álcool, sem saber, elas consumiram 300 calorias a menos do que essa pessoa que estava bebendo bebida alcoólica aqui. Tá? Por pessoa, tá? 300 calorias a menos. A tendência de você comer foi muito menor. Então o álcool te induz a comer mais. Eu acho que é por isso que existe aquele negócio lá de tomar alguma coisinha antes para abrir o apetite. Então faz todo sentido agora. E quando a gente está com o estômago vazio ou o estômago cheio, né? Isso aí tem interferência? Tem bastante interferência. No teste também, ele fez um teste muito legal. Inclusive ele até engoliu uma pílula, né, que filmou o estômago dele. É muito legal, interessante, eu nunca tinha visto isso. Para provar que o estômago dele realmente estava vazio e depois ele comeu, né, ele jantou ali e a amiga dele estava com o estômago vazio. E os dois tomaram a mesma quantidade de álcool e com o bafômetro foi medindo quanto que estava de proporção, né, de diferença após uns 20 minutos ali de terem bebido a bebida alcoólica. Olha só que legal, deu 44 pontos para a moça que estava com o estômago vazio e 23 pontos no bafômetro para quem que tinha jantado, estava com o estômago cheio. Após uma hora, de uma em uma hora, eles foram medindo. Então, aí já caiu para 32 pontos e 15 pontos. Da mesma forma, quem estava com o estômago cheio não absorveu a mesma quantidade de álcool. Por quê? No nosso estômago, o álcool ele é digerido mesmo, né, quebrado, dentro do nosso intestino grosso. Só que antes de chegar no intestino grosso, ele fica no nosso estômago. E quando tem alimento ali, ele demora bem mais para passar para o nosso intestino grosso. E as enzimas do fígado, que são responsáveis por quebrar esse álcool, também já estão presentes no estômago. E lá mesmo já começa essa quebra de álcool. Então a tendência é sempre diminuir, né, o consumo de álcool para o seu sangue, quando você está com o estômago cheio, né? Mas e aquele misticismo lá, né, que o pessoal fala de tomar um cálice de vinho faz um bem pro coração? Pois é, eles comprovaram, fizeram alguns testes com algumas uvas de vinhos e descobriram que sim, faz bem pro seu coração, porque tomar um cálice de vinho aumenta a circulação sanguínea, né? Os seus vasos sanguíneos eles dilatam, são vasodilatadores, e com isso a sua pressão arterial diminui e o seu é melhor para o seu coração, né? Tendo uma pressão, fazendo ele trabalhar numa pressão mais baixa. Então, diminuindo essa pressão arterial faz bem para o seu sistema cardiovascular. Só que, por que o vinho faz bem? Porque no vinho existe uma substância chamada polifenóis. Os polifenóis, esse é responsável por essa vasodilatação das pessoas. E aí, logicamente, né, não é somente o vinho que possui isso. É a castanha, as nozes possuem polifenóis, amêndoas, um café possui. Então, assim, existem outras maneiras e não somente o álcool para você atingir o seu objetivo aí, né, de melhorar a saúde. Mas também classificaram as uvas, tá? Então, por exemplo, existe um vinho, né, italiano da região da Umbria que chama uva Sagrantino, é o melhor, mais lotado aí de polifenóis, né? O segundo seria um Cabernet, e o terceiro um Merlot, o 4 Rioja e o 5 Pinot Noir. Os vinhos brancos são os que menos contêm esses polifenóis, né? Que ajudam aí na pressão arterial do corpo, que ajudam também a combater doenças cardiovasculares aí, né? E vasculares cerebrais também, tá? E quais as bebidas dão menos ressaca? Dentro de cada bebida existe uma substância chamada congêneres. E é essa substância que influencia mais na nossa ressaca do dia seguinte. E aí tem também uma lista aqui das bebidas que menos causariam ressaca.
Então, a que mais causa seria o vinho, tá? Depois, uísque, cerveja e cidra e vinho branco. E por fim, gins e vodka, que não tem essa substância. Gente, é legal saber um pouco mesmo sobre o vinho, porque isso interfere diretamente na nossa vida. Nós somos brasileiros, os maiores consumidores de bebida alcoólica aí, né? E é importante a gente saber dosar, né, o consumo de álcool.